podcast Voz da Cidade, no portal Cultura Norte, está numa instituição que é uma das instituições mais importantes para a Amazônia e para o mundo. Tem mais de 72 anos de serviços prestados. A Sociedade Brasileira Amazônica e Mundial é o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E a gente tem a honra de entrevistar, de conversar com o diretor atual, que assumiu em 2023, professor Henrique dos Santos Pereira. Professor Henrique Pereira, né? Tudo bem, professor? Tudo bem. O professor Henrique, ele tem mestrado em agronomia, ele tem doutorado em ecologia, é um especialista no homem amazônico, é professor da universidade, é um homem de ciência, né, e comanda uma das instituições mais importantes que tem para pesquisa da natureza e do homem na Amazônia, e com os seus impactos no mundo por conta do clima e da posição e das funções estratégicas que tem a Amazônia para o clima global. Professor, eu resumi demais o seu currículo aqui para as pessoas que estão nos assistindo no Voz da Cidade. Eu sei que o senhor tem mais atividades e mais cargos exercidos ou exercendo aí nesse meio científico. O senhor, em 2 minutos, dá para complementar? Acho importante registrar que eu sou um egresso da nossa Universidade Federal, sou agrônomo e professor da universidade, e também sou egresso do INPA. Meu mestrado foi aqui. Sim. Então me considero da casa. A Federal do Amazonas é o principal parceiro do INPA, parceiro científico, então tenho esse pedigree, vamos dizer assim, esse DNA dessas duas organizações. Duas organizações muito importantes na formação de recursos humanos para a ciência na Amazônia. E o INPA, como você bem disse, eu quero concordar, tem um papel muito importante. Nós, como instituição brasileira, somos uma resposta do governo brasileiro a uma discussão ocorrida no final dos anos 40, início dos anos 50, da criação de um instituto científico para a Amazônia. A proposta era um instituto internacional e os políticos brasileiros disseram não para a Amazônia, melhor que seja uma instituição brasileira. Então o INPA surge nesse momento. E desde o seu nascedor, o INPA tinha como suas ações estratégicas a formação, porque o início do INPA, os cientistas, obviamente, eram de outras regiões, porque nós não tínhamos a formação aqui. Nossa pós-graduação mais antiga é a botânica, mais de 50 anos. Então, já formamos mais de 3.000 mestres e doutores. E também um número que muito me anima é que nos nossos levantamentos, 70% desses mestres e doutores estão na Amazônia. Então, digamos que lá, há 70 anos atrás, esse objetivo a gente pode dizer que vem sendo cumprido. O INPA é, como você mesmo disse, uma referência, e especialmente na área da biologia de florestas tropicais. Aí nós não temos rivalidade. O senhor representa mais alguma instituição nesse momento? Eu sou acadêmico da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, sou o diretor norte da Academia Brasileira. Eu estou responsabilizado pelo Ministério para dirigir o Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade, a nossa relação. A França detém uma porção amazônica, que é a Guiana Francesa, e os presidentes da República assinaram um acordo e o Ministério incumbiu ao INPA ser a parte brasileira nessa relação com o governo francês. Eu estou também na presidência de uma rede pan-amazônica, a primeira vez na história dos institutos que nós reunimos todos os principais institutos amazônicos. Então, os INPAs dos outros institutos amazônicos, países amazônicos, estamos todos juntos num projeto muito interessante, Biodiversidade e Bioeconomia. Nós nos autodenominamos a Rede de Biodiversidade da Amazônia. Então, esse também é um momento muito positivo. Nós, países amazônicos, resolvemos integrar essa ciência amazônica, porque somos os institutos que têm a responsabilidade de Estado de fazer a ciência para as questões da Amazônia. Então, estamos juntos com os institutos da Colômbia, do Peru, do Equador e da Bolívia, inicialmente, mas pretendemos
também chegar aos outros países amazônicos, como a Guiana e o Suriname, por exemplo. Então, são missões que eu fui acumulando aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, mas vem tudo junto e tudo em favor do engrandecimento da ciência na região. Você acha que a expectativa que o mundo tem em cima da Amazônia sobrecarrega ou dá essa responsabilidade para os cientistas de darem respostas, né? Não só com relação ao clima, mas à biodiversidade, a novas pandemias que surgem, enfim, a água estratégica para o mundo. Essa união panamazônica é uma resposta para essa pressão global que há em cima da Amazônia? Nós percebemos que nós compartilhamos um território, temos um esforço, vamos dizer assim, comparável na mesma direção, tem desigualdades intra-regionais, obviamente, mas ficou muito claro para os diretores que essa integração nos fortalece, até porque podemos aprender uns com os outros. Nesse projeto, nós estamos elaborando eu diria um portfólio, um conjunto. O número é um número meio mágico, mas nós vamos desenvolver 8 tecnologias de bioeconomia para a Amazônia. 8? 8. É um compromisso nos próximos 2 anos. Então vai ser a primeira vez que nós vamos compartilhar todo o conhecimento e para desenvolver tecnologias como respostas para a região. Então sim, é a nossa reação. Em 2023, é bom que se diga, houve um encontro de presidentes, a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e os presidentes amazônicos também fizeram um compromisso. E dentre eles havia o compromisso de uma ciência em rede para a Panamazônia. Então, assim, é uma resposta aos governos da região e à sociedade da região. Professor, eu lembro que em 2007, os cientistas do mundo inteiro que fazem parte do IPCC, o Painel Intergovernamental para o Clima, havia um grupo aqui do INPA e que eu cheguei a entrevistá-los também. Eu lembro do professor Manzi, lembro do professor Niriguchi, lembro do professor Philip Fernside, e tinha mais alguém. E eles estavam juntos no Lab, acho que era Lab o nome, Laboratório da Biosfera. LBA. Ok. LBA, exatamente. Certo. E eu lembro também da previsão que eles fizeram de que era assustador a gente chegar no aquecimento global a 1,3 graus centígrados. Chegar agora, nos anos 2000, nós ultrapassamos isso, professor. Como é que os cientistas, como é que a ciência está vendo essa aceleração do clima? E qual a responsabilidade que aumenta diante disso, já que a gente vai ter uma COP agora, no final do ano? Aqui em Belém, aqui na Amazônia. Aqui na Amazônia. A escolha do Brasil, de Belém, para sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro do Clima gera uma série de expectativas, principalmente na região, no nosso país. Mas vou voltar lá no começo dessa sua história. Ok. 2007. 2007, eles foram agraciados com o Prêmio Nobel. Sim. Porque o relatório do painel de 2007, digamos que ele é um divisor de águas, meio que afastando as incertezas sobre a origem antropogênica, ou seja, humana, dessa mudança do clima observado no nosso tempo. Digamos, o IPCC definiu certeza. Estávamos conversando antes, né? É assim que se constrói esses relatórios. Os cientistas avaliam o estado da arte, ou seja, o melhor do conhecimento acumulado na comunidade científica global e vão graduando o nível de certeza. Esse relatório de 2007 é tão marcante porque, digamos, no ambiente acadêmico, deu por resolvida a questão da incerteza sobre a origem antropogênica do fenômeno da mudança do clima. Da interferência humana. Suas causas naturais exacerbadas pela atividade humana. Okay. Daí a importância. E, mais recentemente, a incerteza está relacionada a se a mudança do clima, o aquecimento global, está por trás desses eventos climáticos extremos que crescem em intensidade e frequência. O relatório do painel de 2023, digamos, nós estamos quase dizendo, é certo, que essa é uma face e a mais contundente da mudança do clima.
e que o cenário futuro é bastante preocupante, porque incluirá ainda mais intensificação e frequência de eventos extremos. Então, nós tivemos um período muito longo em que o enfrentamento dessa problemática botou peso na agenda da mitigação, reverter, desacelerar, impedir. Isso. Então, o fato é que nós temos agora, já com certo atraso, né, de fortalecer a agenda da adaptação e a do financiamento. Então, essa é uma característica que tem que estar muito presente na expectativa que fazemos para a COP de Belém. Tá. Como avançar na agenda de adaptação e no financiamento climático. Houve um compromisso, uma meta muito mais ambiciosa de financiamento, mas agora Belém tem que dizer com mais detalhes como se dará esse financiamento. E também um mecanismo de perdas e danos. Então, nós estamos vendo uma mudança nessa agenda política da negociação do clima, e os próximos passos, claro, a cada reunião da conferência, nós vamos percebendo o rumo desse debate internacional, que é um dilema global. Uhum. A mudança do clima afeta a todos, mas exige também respostas locais. A floresta pode contribuir para o aumento do aquecimento, mas também, ao mesmo tempo, ela sofrerá os impactos dessa mudança do clima. E essa é uma agenda científica do INPA. Então, eu ia pedir para o senhor explicar didaticamente para as pessoas de que forma a floresta pode ser uma solução, uma das soluções, para absorver esse CO2 que está aí infestado no planeta, e de que forma esse clima pode interferir e fazer com que ela seja um problema também. E aí a gente está diante de grandes incertezas, como a floresta reagirá nesse clima futuro. Eu digo que então essa é uma das agendas mais significativas dessa instituição. Deixa eu melhorar a pergunta. Tem quantas linhas de pesquisa aqui em cima disso, professor? Aqui no INPA? A nossa agenda está estruturada em 4 focos. Essa das mudanças do clima está dentro de um grupo, de um foco, de uma coordenação que nós chamamos de dinâmicas ambientais. Dinâmicas ambientais. Ali estão os grupos que trabalham com a interação floresta-clima, portanto como a floresta afeta o clima, como o clima afeta a floresta. Mas o INPA tem também um foco na biodiversidade. Eu diria que é a agenda mais antiga dessa organização e pela qual ele é mais conhecido. Nós temos pesquisadores trabalhando com todos os tipos de organismos da floresta amazônica, insetos, plantas, mamíferos. Nós temos coleções científicas incríveis, nós temos os mais importantes herbários de florestas do mundo. A INPA tem uma coleção de 300 mil plantas conservadas ali para estudos, peixes, mamíferos, micro-organismos. Então, essas equipes que trabalham com os diferentes grupos taxonômicos, assim que a gente chama, plantas, insetos, etc. Okay. Eles são até o grupo mais numeroso. 2 agendas mais voltadas para questões como a saúde, as doenças das regiões tropicais. O INPA trabalha entendendo as doenças, as endemias, doenças até negligenciadas. Temos pesquisadores dedicados a estudar leishmanioses, tuberculose, as viroses, estuda a ecologia dessas doenças, estuda os causadores, os vetores e também a cura. Você chegou até a falar das endemias, então aqui também se estuda. Nós temos um laboratório de segurança nível 3, único da região, que é um nível de segurança que vai nos permitir, por exemplo, na eventualidade de termos que estudar um novo patógeno, toda a segurança biológica, acoplado a um laboratório onde temos animais que podem ser usados para testar as vacinas, por exemplo. Então, durante a pandemia, a crise Covid-19, o INPA se preparou para isso. Mas nós também temos um grupo minoritário, pesquisadores criados há um certo tempo, na gestão do professor Marcos Bagos, dedicado a uma questão extremamente importante para a nossa região e agora para o INPA também, que é a nossa relação com os povos originários e as comunidades tradicionais. Então, temos equipes trabalhando com isso. Que é a sua área, né? Aí chega na minha área, o estudo dos sistemas de produção de alimentos, como as culturas amazônicas se desenvolveram os seus modos de vida. Tá?
a nossa própria diversidade, ou biodiversidade, sociobiodiversidade. Nós temos uma compreensão de que a floresta amazônica é também, essa paisagem é um produto das culturas humanas que ocupam a região. Então nós somos uma produção também da nossa humanidade, eu diria, das culturas amazônicas. Uhum. E temos um grupo dedicado às tecnologias e à inovação. Então aí vem uma frente de trabalho muito importante, conhecer as plantas e também como elas têm atividades que podem servir para interesses como a indústria farmacêutica, ou seja, a indústria da saúde. Uhum. Temos uma turma dedicada à tecnologia dos alimentos, como aproveitar melhor essa biodiversidade para termos alimentos saudáveis, né, garantir a nossa soberania alimentar. Temos uma equipe dedicada ao manejo dos recursos florestais. O que é isso? Então, o uso dos recursos florestais inclui a madeira e os produtos não madeiráveis, então o que nós chamamos o manejo de múltiplo uso da floresta. Então, temos uma tradição nessa área, ciências florestais tropicais, e também da agronomia, da produção de organismos aquáticos. Nós temos um parque aquícola que é bem interessante. Tá, quando a gente fala em floresta, a gente inclui também os rios, né? Bom, aí temos uma equipe especializada em estudar os ecossistemas aquáticos, o que inclui, claro, os rios, os lagos, mas as florestas inundáveis. Pois é. Também. Essa é uma outra... Ecossistemas aquáticos. Os ambientes inundáveis é também um tema que o INPA é muito especializado. É uma característica da nossa região, essa floresta que é inundada todos os anos, uma situação muito específica. Nós costumamos dividir essa parte da Amazônia em, assim como fazemos no nosso dia a dia, a terra firme e a várzea. Então temos grupos que estudam como as florestas de terra firme se desenvolvem, mas também agora temos grupos já há muito tempo trabalhando com as florestas inundáveis. E tudo isso conectando com questões como a mudança do clima, etc. Ah, entendi. Qual o tamanho da sua tropa? Qual é o tamanho do corpo de pesquisadores e administrativo do INPA hoje? Aí você tocou no nosso calcanhar de Aquiles. Muita coisa, né, professor? Muita coisa. Nós já fomos maiores em termos numéricos. Né? E, diferentemente das universidades, acho que o público geral percebe isso, né? A universidade tem uma política muito acertada. Né? À medida que um professor se aposenta, esses quadros vão se renovando. Isso não acontece, nós somos um instituto vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e essa política não nos alcança. Então, o que aconteceu na última década é que essa força de trabalho, obviamente, envelheceu. E esse número de cientistas foi diminuindo. Mas duas coisas positivas, para, vamos dizer assim, contrabalançar o que poderia ser uma crise. É que, ainda assim, essa organização continuou sendo altamente produtiva. A produção científica nossa, nossos resultados se mantiveram e até cresceram, mesmo com esse quadro em descenso. E a outra notícia boa é que esse ano nós daremos posse a 75 novos cientistas para o INPA. 75? Então, os próximos anos eu espero que a gente esteja vivendo anos dourados, não é? Porque chegar uma turma nova, 75 novos doutores, que vão, claro, de certa maneira, recompor essa força de trabalho, nem vamos alcançar números históricos, mas certamente dará um ânimo muito grande. Você tem toda a razão, essa é uma missão grandiosa, né? Há muito para fazer. O que o mundo faz para contribuir? Sabe que aqui tem um instituto importante, seríssimo, reconhecido internacionalmente. Os convênios ajudam? Ajudam e, claro, botam pressão, não é? Porque nós somos um parceiro interessante. O INPA é uma organização respeitada e é um excelente parceiro. Então, organizações que também incluem na sua agenda o estudo das florestas tropicais, veem no INPA um dos parceiros mais cobiçados. Nós temos, sim, trabalho com cooperações internacionais. 3 países despontam nessa história das cooperações internacionais que o INPA vem feito ao longo desses anos. Nós podemos até comemorar uma das mais antigas, que é com o governo da Alemanha. Sim. O Instituto Max Planck tem uma história incrível aqui nessa instituição e até o presente. Que, aliás, eu acho que era do LBA, né? O LBA tem uma outra história, um outro país também muito importante. País, né? É outro país. Tá bom. LBA eu chego lá. O outro é o Reino Unido, e aí com o Reino Unido hoje nós temos uma agenda que é de clima também,
com projetos extremamente importantes, bem avançados, e a França, então, e o Japão. Então, são esses aí. Mas também tem os Estados Unidos. Para chegar no LBA, o LBA hoje é um programa e tem origem numa parceria do INPA com a NASA, a Agência Espacial Americana. Sim. O início, da criação, o surgimento de uma climatologia amazônica, o LBA foi muito importante, porque com o LBA nós começamos a fazer o monitoramento da atmosfera na região. Então, fluxos de água, gases, entender essa dinâmica. Continua esse convênio? O programa continua, mas a relação com a NASA, por exemplo, não. Tá. Ok, muda os parceiros. Muda os parceiros. Mas... Hoje é um programa essencialmente brasileiro, mantido pelo governo brasileiro, com parceiros do mundo inteiro, mas a sua origem tem nessa grande cooperação internacional. Eu lembro recentemente de ter visto uma matéria que teve até uma repercussão muito boa, de umas novas torres que estão medindo, né, a absorção e produção de água, alguma coisa assim. Tem a ver com o projeto? Nós temos, que são filhotes do LBA, né? São filhotes, eu diria, grandes. Mas com investimentos altíssimos. São. Nessa linha de estudos sobre a interação da floresta, a pergunta é como a floresta contribui e como ela é impactada, como ela sente as mudanças do clima. Então, hoje... Voltamos para a pergunta que eu lhe fiz. Nós temos um conjunto de torres micrometeorológicas espalhadas na região amazônica, que é o LBA, e mais recentemente nós criamos uma outra infraestrutura. Ela é chamada Observatório de uma torre alta. Ela é muito mais alta do que as torres dessa geração, dos anos 2000. É uma torre que é a mais alta e que pode estudar, vamos dizer assim, monitorar camadas mais altas da atmosfera e enxergar, detectar uma área muito maior. É o projeto ATO. Essa torre está instalada numa unidade de conservação no Rio Atumã. E realmente é um projeto que leva o conhecimento para a sua fronteira. Acho que o mundo inteiro conhece esse projeto e tem uma expectativa muito grande. Essas torres menores Elas são extremamente importantes porque elas já são uma história do clima da região. É a série mais longa sobre o comportamento da floresta, desses fluxos. Então é a nossa referência. Para nós sabermos que está havendo uma mudança, tem que ter uma referência histórica. Então a LBA cumpre isso. É o que os cientistas chamam de linha de base. E o mais recente, que ainda não iniciou a sua fase operacional, é o FACE. É um experimento. E aí nós estamos alterando a atmosfera para conhecer como os organismos da floresta vão reagir. Está injetando CO2, enriquecendo. Só que é um experimento impressionante, porque nós não estamos fazendo isso dentro de um laboratório ou numa escala menor. Estamos fazendo escala real. Na floresta. Dentro da floresta, enriquecendo a atmosfera da floresta. Um experimento muito complexo pela sua escala, mas ele ataca uma questão para a ciência que é o momento da incerteza. Eu acho que já ganhou uma certa popularidade, um cenário futuro de que, com a mudança do clima, o que nós temos hoje como uma vegetação de porte florestal dará lugar a uma vegetação com outras características. Com o clima mais seco e mais quente, uma floresta como nós temos hoje não seria suportada. Uma floresta como a nossa, ela existe por causa de um clima ameno, com temperaturas variando entre 29 e 32 graus e chuvas abundantes, mais de 2.500 milímetros por ano. Se isso muda, é quase que automático concluir que não é uma floresta assim, porque nós conhecemos os outros climas do planeta mais secos e mais quentes, e lá não tem floresta. Então, essa questão esse projeto, ele vai tentar, responde esse experimento, vai nos dizer o que acontece com as plantas se a atmosfera ficar mais rica de CO2. É porque algo que eu devia ter dito no começo, porque foi uma pergunta sua, né? Pois não. A floresta, ela, como vegetação, ela retira o CO2 da atmosfera, porque ela, através da fotossíntese, forma o tecido das plantas. Ela sequestra e estoca, é isso. Mas a floresta também respira. Pois é. Então, tem um balanço, tem entradas e tem saídas. Nos anos 70, nos anos 60, a teoria aceita é de que florestas maduras, como por exemplo
uma floresta não alterada da Amazônia, estão no equilíbrio. Elas estariam, o que elas tiram, elas também devolvem. Então, o balanço é zero. Vem e vai. E essa era uma certeza. Até que a gente teve que confrontar-se com a ideia de que a atmosfera estava mudando. Sim. Então, as plantas têm mais CO2. E a pergunta é, as plantas, então, vão, porque tem mais CO2, também absorverem mais CO2? E, claro, se fez testes em todos os lugares do mundo, em laboratório, mas numa floresta tropical é a primeira vez que um experimento desse, em escala real, vai buscar a resposta sobre como os organismos. E assim, nós esperamos que plantas de diferentes espécies terão diferentes reações. Algumas realmente vão conseguir absorver mais, outras já estão no seu limite, e outras verão vantagens, terão vantagens, e outras plantas não. Não só as plantas, nós vamos estudar todos os organismos, micro-organismos, insetos, tudo nessa atmosfera mudar. E a pergunta é, e você também fez essa pergunta, qual é o papel das florestas? Isso. Então, o papel número 1 são estoques de carbono. Porque ao mesmo tempo que há uma entrada e uma saída, há uma estocagem. Tem um certo volume de CO2 que está guardado na biomassa e guardado no chão da floresta, no solo. Pois é, professor. E aí é o problema do desmatamento. Quando nós suprimimos essa vegetação, esse estoque, ele é liberado para a atmosfera. Se, no cálculo das emissões de gases de efeito estufa, contasse as emissões das florestas primárias, o Brasil seria o quarto maior emissor de gases de efeito estufa. Quarto. Especialmente por causa das taxas históricas de desmatamento na Amazônia. Sim, não sei se fica meio complicada essa história, mas para nossa vantagem, nossas desvantagens, na contabilidade internacional do carbono, só se mediam as emissões oriundas das atividades humanas, por exemplo, da queima. Verdade. E essa contabilidade era considerada muito complexa, incerta, então não se calcula isso. Mas, na verdade, nós sabemos o quanto de carbono tem nas florestas, relativamente bem, e sabemos se esse carbono é liberado. Então, a gente tem no Acordo de Paris, a questão das florestas nativas, elas são tratadas mediante um mecanismo específico. E essas questões das emissões oriundas da queima de combustíveis fósseis, de uma outra maneira. Então, a maior contribuição brasileira e da Amazônia é a questão do papel das florestas nativas no equilíbrio climático. Nós somos a maior floresta tropical contínua. Professor, eu vim para Manaus em 84, 85, vindo do estado de Rondônia, que era, naquela época, o recém-chegado governador Teixeirão, o primeiro governador, fez um programa de assentamento que se tem ideia no Brasil, que se tem registro. Hoje, eu sempre volto para lá, sobraram algumas reservas e o estado inteiro virou um agronegócio, com um impacto de clima que a gente sente na hora. O clima não é o mesmo do tempo que eu vim para cá para o clima atual. Lá é um experimento que as pessoas já entenderam, a população já entendeu o que houve lá. Interessante você dizer isso. Ano passado, parte da nossa missão, identificando, o INPA é dono de para os padrões amazônicos, uma pequena floresta em Ouro Preto do Oeste. Ouro Preto do Oeste. A última floresta nativa ali da 364. Que vai juntar com a floresta de Guajará-Mirim, que é a minha cidade, e o Vale do Guaporé. Foi o que restou de floresta nativa, foi isso. Como o Brasil não conhece o Brasil, eu concordo contigo, o Rondônia é um dos maiores experimentos de planejamento territorial que nós temos na Amazônia. É o maior. Foi um estado totalmente planejado. E o resultado é esse. Tudo que foi planejado para ser convertido foi feito. Então restaram os territórios, os territórios indígenas, as unidades de conservação, que agora sofrem com uma pressão. Nós temos florestas nacionais, terras indígenas. Então, como é difícil isso que a gente chama de governança ambiental. Então, você incentiva as políticas públicas, os governos incentivam a ocupação, mas isso tem depois uma dinâmica própria. Então, por isso existem as áreas protegidas, para dizer, bom, esse é o limite dessa ocupação, dessa transmoção da floresta. Mas a gente também precisa perguntar
né, numa matriz como é Rondônia, em que o que restou de floresta são pequenos fragmentos, se esses fragmentos se manterão no tempo. E é um dos trabalhos mais interessantes, são muitos, né, do INPA também esse, responder essa pergunta. Qual é o tamanho de uma floresta suficiente para ela se manter? E eles já se ressentem hoje de falta de água, professor, que é uma coisa absurda a gente ficar imaginando esses corpos gigantescos que nós temos, mas lá na propriedade, lá dentro daquele grotão, lá dentro daquele município, tem lugar que não tem água. Eles estão recuperando algumas florestas para ter água de novo. É legal a gente falar de escala. Isso que você observou tem a ver com essa visão que a gente precisa ter de escala. Na escala da propriedade, né, a gente tem uma legislação que diz que 80% dessa cobertura tem que ser mantida e também as áreas de preservação permanente. Okay. Lá eles não obedeceram isso, eu quero lhe dizer. Então, assim, qual é a justificativa? São várias. Uma delas é para proteger os recursos hídricos. Isso. Exatamente. Essa é uma das questões. Então, é para a sustentabilidade dessa própria propriedade rural. Claro que tem um impacto na paisagem, outras pessoas se beneficiariam desses serviços ecossistêmicos. Mas a gente precisa reforçar essa mensagem para os proprietários, para os poceiros, de que isso não é uma obrigação que lhes causa um prejuízo pelo custo de oportunidade, mas é uma ação necessária para garantir a sustentabilidade da sua própria atividade e de uma região, de uma bicobacia. Mas eu queria te levar para uma outra escala, a escala regional. Os dados de clima da nossa região já mostram que essa região, o sudoeste da Amazônia, tem já um mês a mais de estação seca. Sim. Então, essa é um dado que os registros já mostram claramente. Está acontecendo uma divisão do clima, o sul da Amazônia mais seco, mais quente, mas ao mesmo tempo nós temos a formação de um polo mais chuvoso ao norte. Então, o futuro esse padrão se estabelece, nós vamos ter uma região da Amazônia chuvosa, que chove mais, e uma região mais seca. Essa região mais seca, ela corresponde à expansão da fronteira agrícola, né, e também onde se concentram esse desmatamento desde os anos 80. Então, uma parte, já é uma opinião muito minha, não é? Nesse clima futuro, talvez a floresta ela encolha e ela exista como floresta amazônica, como é que conhecemos hoje, com as suas espécies, em certas porções, e o restante mude completamente a sua característica. Mas a floresta indo embora, nós temos um problema gravíssimo, que é o que nós chamamos de perda da produtividade biológica e também de áreas ocupadas com agricultura. Também será difícil produzir, também será muito difícil ter uma pastagem produtiva nessas regiões. Então, com a mudança do clima e com esses problemas de mudança na qualidade, na conservação dos solos, essa atividade que você comentava comigo, a pecuária, também vai ter prejuízos muito grandes. Então a gente vai ter solos degradados, a floresta foi embora, então não haverá emprego, não haverá produtividade, uma paisagem degradada, também economicamente falando, um grande prejuízo. E para onde irão as pessoas, os empregos e a economia? Essa é uma questão muito importante. Eu queria entrar na sua área mais especificamente. Didaticamente, o senhor está dando uma aula aqui para a gente, para mim também, para quem está assistindo a gente sobre o clima. Eu não queria muito falar disso, mas acabou falando demais. Já está mais na metade do programa gravado o senhor falando nisso. Mas as pessoas querem saber realmente sobre isso. Mas, entrando na sua área, que é a questão da presença humana e a importância dela na Amazônia, esse modelo que veio lá do sudoeste, lá de Rondônia, não é um modelo para o Amazonas e para os outros estados. Isso me parece que está muito bem comprovado, não é isso? Eu acho que a sua experiência de estar aqui no Amazonas te permite perceber essas diferenças. Esse modelo de um desenvolvimento de base, aparentemente de base agrícola, ele avançou, ele está, por exemplo, no Acre. O Acre passa por esse processo, a região de Rio Branco, que se conecta com o próprio Porto Velho, capital de Rondônia, hoje tem a mesma característica. É uma ocupação muito calcada nessas grandes propriedades liberadas pela atividade da pecuária.
O Pará é um outro caso. O Pará tem uma matriz econômica que não é apenas os assentamentos agrícolas, a distribuição de terras, os latifúndios. O Pará tem uma produção minerária, tem outras características. E o Amazonas tem características muito peculiares. Nós não temos uma malha rodoviária como tem os outros estados. Exato. Pará, Rondônia, o eixo da 364, né? Quer dizer, as estradas que se constituíram na região abriram a fronteira. Então, para acessar esses territórios, essas terras, tem que ter a estrada. Por isso, a nossa discussão da 319 é isso. A estrada é o vetor, né? É a infraestrutura essencial que abre a floresta para essa ocupação. Porque, historicamente, nós ocupamos, na história da invasão, né, com a população atual, nossas cidades se constituíram a partir de uma ocupação do transporte pelos rios. Então, todas as capitais amazonenses, exceto Apuí, Presidente Figueiredo, se eu não cometer nenhuma injúria geográfica, todas as outras são cidades históricas ribeirinhas. E o Amazonas, não tendo essa opção rodoviária, nós, de certa maneira, com o advento da Zona Franca de Manaus, nós temos uma combinação histórica que nos faz chegar aos tempos de hoje com 97% da cobertura florestal do maior estado brasileiro. Então, assim, não gosto muito de ser tão simplistas assim, mas eu quero apostar que esses determinantes históricos explicam muito. Ok. Nós não tivemos o mesmo desenvolvimento minerário que teve o Pará. Nós temos o petróleo, temos ali o polo minerário de Presidente Figueiredo, mas pronto, acabou. Mas acontece que a sociedade não se pauta apenas nas políticas públicas, nos incentivos públicos, né? Nós temos uma economia ilegal, informal, que graça na região. Então, nem tudo é uma resposta aos planejamentos estatais. Então, eu estou falando do garimpo de ouro, por exemplo, que não é uma política pública, é uma ausência de política pública, ou talvez uma política pública reversa, né? O desmatamento com fogo. O desmatamento, eu diria que o desmatamento, eu não posso considerar o desmatamento como algo que tenha uma certa espontaneidade, porque ele vem com as estradas, ele vem com uma política de ocupação mesmo, né, do território, com distribuição de terras. Agora, é claro, ele se associa com um comércio ilegal de terras, com processos que hoje estão envolvidos com o tráfico de drogas, e aí essa mistura dessas economias informais ou ilegais com esses processos de ocupação produzem resultados ambientais desastrosos, mas principalmente também a violência. Um estudo recente mostra, não é, que o crescimento da violência na Amazônia, o número de assassinatos por 100 mil habitantes, é absolutamente estrondoso. Professor, a gente, quando toca em determinados assuntos, a gente abre um leque de estudos, comentários e tudo mais que é impressionante. O INPA é essa mola propulsora da ciência e o nosso tempo está muito no final. Eu estou com 6 minutos, acho que, para a gente fechar. Eu precisava muito que o senhor dissesse o que o INPA vai levar para a COP30 em Belém, de que forma todas essas linhas aqui de estudos vai contribuir para esse grande debate que cada vez mais o mundo está parando para prestar atenção e ver se tem alguma luz, algum caminho a seguir. De que forma? Nós estaremos como parte do governo brasileiro, como parte do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, o nosso ministério, ombro a ombro com outras organizações igualmente valorosas da ciência brasileira, como o Museu Guild, que tem a sede em Belém, com o nosso Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para citar alguns. Nós estaremos juntos com os cientistas do INPA, nos debates. As conferências, elas têm uma parte fechada, que é a negociação, isso não nos compete, serão os negociadores brasileiros, mas nós estamos no que a base científica do que formula a posição brasileira. As preparatórias, né? A posição brasileira nessas negociações. E, claro, também estaremos nos eventos abertos ao público, especialmente. Nós vamos levar
todo o INPA para lá. Vamos mudar de cidade, vamos ficar lá acampados durante a conferência com os nossos pesquisadores. Eu estou devendo uma pergunta para o senhor. De que forma o ser humano, o amazônida, ele pode contribuir para ajudar nesse esforço global de mitigação, de combate ao clima global e até para formas sustentáveis de vida, de modos de vida, ou ele pode virar um problema? Eu tinha feito lá no início, mas não de uma forma assim muito incisiva. Voltar à escala, a questão da escala, a mudança climática, essa crise climática é global, ela afeta a todos, independentemente do quanto você contribui para o problema. Então, eu posso pensar isso do papel brasileiro, mas, claro, você trouxe essa questão para a esfera individual. Isso. Então, sim, nós, no nosso dia a dia, nós também temos uma responsabilidade com esse balanço do CO2. Mas, Gustavo, eu quero crer que eu acho que ter uma opinião informada, participar dos debates e influenciar também. Porque, você está falando da opinião pública, né? A formação de uma opinião pública dos indivíduos. Que contribui. Olha, recentemente, um poderoso país elegeu um novo presidente. E veja bem, que no seu primeiro ato se retirou da negociação do clima. E isso não vai ter um peso muito grande. Isso acontece, então, a gente está falando das democracias, somos um país democrata, então a população, a sociedade tem que exercer a sua responsabilidade com essa democracia. Então, é participar do debate e influenciar a posição brasileira, qual deve ser. A questão ambiental não precisa ser tratada como uma questão que tem entre seus defensores apenas a minoria das organizações ambientalistas. Okay. É algo que absolutamente deveria preocupar todos nós. E eu acho que eu terminaria dizendo também que a questão que parece que precisamos resolver é que a opção pela qualidade do ambiente, vamos dizer assim, não está entre escolhas, ela é absolutamente racional e absolutamente necessária. Para pensarmos numa economia sustentável, nós também temos que pensar na dimensão ambiental. A minha qualidade de vida, ela decorre dessa qualidade do meu ambiente. Então, não dá para pensar numa sociedade desenvolvida, em que todos alcancem um bem-estar num ambiente degradado. Não. É claro que ricos e pobres sentirão de maneiras diferentes, esse é o tema da justiça ambiental, mas todos nós dependemos de um ambiente saudável, está na Constituição brasileira. Você acha que os cientistas continuam influenciando fortemente a opinião pública mundial ou as forças políticas e econômicas vão... O senhor é otimista com relação a essa briga, essa conflagração que existe hoje no mundo? Ela é perigosa, não é? Porque, na verdade, os dois lados não deveriam estar disputando uma hegemonia. Eu acho que é claro. Um dependeria do outro para. Eu acho que sobrevivência humana. O problema é a ciência e o conhecimento nos demonstram que as civilizações também já sofreram crises. Nós temos na história da humanidade civilizações que desapareceram. E se a gente for a fundo, as questões ambientais estão na raiz desses problemas. Várias crises, mudança climática, etc. Então, o que está em risco não é a natureza, mas um modo de vida nosso. E aí é o seguinte, imagine Manaus 2 graus mais quente. Você está reclamando que está ruim, não é? Pois é. É o futuro desse clima que a gente está se aproximando cada vez mais rápido. Então, viver numa cidade, caminhar numa cidade, tomar um ônibus nessa cidade, que vai ser 2 graus em média, mais quente, vai ser muito difícil. Nossos estudos mostram que nos próximos 3 anos nós vamos ter, a maior parte do ano em Manaus, um nível de temperatura e umidade que já está no que nós chamamos crítico para a saúde humana. 3 anos? Em 3 anos a gente alcança já a maior parte do verão, nós vamos ter. O número de dias em Manaus que tem temperaturas máximas acima de 35 anos só cresceu desde 2000. Então, a gente fala de um aquecimento global, mas a gente também precisa entender que está acontecendo também aqui.
Então não é uma coisa que alguém vai sofrer em outro lugar. Nós vamos O sofrer. local, responsabilidade ou é causa do global, de todos os locais. E o interessante é que nós vamos precisar de soluções locais e aí é a agenda da adaptação. A gente conversa outro dia sobre isso, né? Quero agradecer muito o seu tempo. Tá legal. Eu fiz a metade das perguntas que eu tinha programado, mas eu tinha certeza que o senhor ia acabar emendando os assuntos e a sua forma didática de falar, a sua experiência de professor ajudou muito. Espero que as pessoas prestem atenção no que o professor Henrique Pereira falou aqui, nas abordagens que nós tivemos, nas indicações que ele deu para você conhecer mais e participar desse esforço global de sobrevivência, né, professor? Sobrevivência, né? A gente está discutindo isso já, né? Já estamos falando da possibilidade de, se nós não nos adaptarmos, esse modo de vida está comprometido. Aproveita e vai lá nas redes sociais, compartilha, comenta, tá bom? Faz aquela magia da internet. Nós estamos também no YouTube,